Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador em casa. Esperamos que esteja bem de saúde. Estamos num tempo chuvoso para irmãos da província da Zambésia e Nampula, Niassa, respectivamente, que estão aí a gerir o ciclone Fred de volta, que nos atinge, que assegurem bem, façam doar, que não haja estragos demais. E para os que estão no hospital, nosso desejo que melhorem mais rápido e voltem ao seu convívio familiar. Hoje estamos aqui outra vez com mais um programa com Maulana Abdul Ghani, que ele vai nos trazer um tema muito crucial, um tema muito forte que ele vai explicar, não é? Não tem sido usuário este tema, muita gente omite, mas o conhecimento é para ser expandido mesmo. E o Maulana Ghani vai trazer aqui o tema sobre o Haid e Istihada. O Haid nós sabemos, nossas irmãs, nossas famílias têm seus ciclos menstruais, menstruais que mensalmente acontece isso com elas sempre uma vez por mês. Então, hoje, aquilo tem formalidade, tem sua definição, tem conceito, tem forma que tem que ser procedida, respeitada. É com isso que nós vamos conversar com Maulana Abdul Ghani. Maulana Abdul Ghani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a falar do Haid, Maulana. Haid e Nifas. O que é isso, Haid? O que é Nifas? Nifas não, Istihada, queria dizer. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade dada de estar aqui para partilhar aquilo que é o nosso conhecimento religioso, fazer chegar aquela informação que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam trouxe para nós, sendo seu umma, e também aconselhou-nos a fazer chegar os outros para que todo mundo consiga receber esta mensagem do Islã. Então, indo já para aquela que foi a pergunta do nosso Sheikh aqui, o apresentador Sheikh Muhammad Mansur, ele perguntou sobre o que é Haid. Haid é uma linguagem árabe cujo, na sua tradução portuguesa, quer dizer menstruação. E a menstruação, na sua definição normal, é aquele sangue que sai da parte privada feminina depois que a mulher atinge a puberdade. Depois atinge a puberdade. E o Istihada o que é? O Istihada, na linguagem portuguesa, quer dizer hemorragia. E é aquele sangue que sai normalmente, por vezes antes do período da puberdade, por vezes depois, dependendo da situação. Ok. Falamos mais ou menos. Agora, quando é que começa essa situação de Haid, de menstruação? Quando é que começa? Com quantos anos? Qual é o modelo? Sim. O Haid, a menstruação, como a gente disse antes na definição, dissemos que aparece com a puberdade da mulher. Mas esta puberdade depende, como a gente já sabe que depende de pessoa para pessoa. Há alguns que atingem a puberdade mais cedo, enquanto que os outros atingem mais tarde. Então, a idade mínima do aparecimento do Haid, ou seja, da menstruação, é 9 anos de idade. O mínimo. E quando o máximo pode ir até aos 14, 20, pode ser? 20 anos? Ou 16 anos. Talvez não com muita certeza. Dependendo do sistema climatérico de onde a pessoa está. Quando são zonas frígidas, os anos são os outros, não é? Quando são zonas também com zonas quentes, como numa situação tropical, também tem essas questões aí. Agora, qual é o período máximo e mínimo da duração desse Haid? Sim. O período, falando do período máximo e mínimo da duração do Haid, da menstruação, o período mínimo é de 24 horas e o período máximo é de 15 dias. Então, se a pessoa tiver o sangramento menos de 24 horas, aquilo será considerado hemorragia. E se a pessoa também tiver, a mulher neste caso, tiver o sangramento depois das 24 horas, então aquilo também, aliás, depois das 24 horas será o próprio Haid.
Mas quando terminar os 15 dias conhecidos, então, e continuar o sangramento, aí a pessoa será considerada que esta pessoa tem hemorragia. A hemorragia. Sim, o istihada não será considerado como o haid. É importante nós frisarmos isto, meu caro telespectador, a diferença do sangue, porque o haid, quando uma mulher está com haid, então está privada de algumas atividades religiosas, como leitura do Coran, como seu salat, como seu jejum. Então, significa, depois de 15 dias, ainda continuar a situação, então retira-se aquela situação de paralisar suas atividades religiosas, continua com as atividades, mas vai considerando que é hemorragia. Mas agora, se que o mínimo é 24 horas, o máximo são 15 dias, não é? Agora, qual o tempo que a mulher está livre, descansada, se sente que está tempo de pureza? Sim. Primeiro, nós falamos sobre os dias menores e os dias máximos de menstruação. Mínimos e máximos. Mínimos e máximos. E gostaria também de frisar que o estado normal que é comum entre as mulheres é que elas ficam menstruadas de menstruação de 6 a 7 dias no número maior das mulheres, okay, né? Este é o caso normal. Então, esses que têm 24 horas são casos não muito comuns e são super raros, assim como as pessoas que ficam 15 dias também são casos super raros. Yeah. Então, voltando para aquela que é a pergunta, qual é o período da pureza da mulher quando elas estão no período de menstruação? Eles têm o período de 13 dias. 13 dias estão livres, sem problemas. Sim, então se a mulher puder ter um sangramento antes dos 13 dias depois da menstruação, então aquilo será considerado como hemorragia, não será considerado como menstruação. Falando nisso, é uma pergunta que não quero calar, mas é pertinente. Quando a mulher está com problemas de haid, o que é proibido para ela fazer? De uma forma jurídica e alcorânica. Assim como Sheikh, eu acho que essa pergunta Sheikh acabou de explicar antes. Comentar. Mais cedo, quando comentaste dizendo que existem alguns fatores religiosos, algumas adorações, ibadades que ela não pode fazer. Um deles é, por exemplo, o salat, ela está isenta do salat. Não faz o salat. Não faz o salat. Aí, meu irmão, não faz salat mais. E também a leitura do Alcorão, ela não lê. Ela não lê o Corão, não é? Mas é ato que alguns ulamás deram uma opinião diferente, dizendo que ela pode ler, mas não pode tocar. É onde eu queria chegar, Maulana, porque existem muitas nossas professoras agora, não é? São rapazes. E acontece que ela está a trabalhar, uma empregada. E se ela não for dar aulas, então está com uma falta. E se dar aula, não sei se contradiz o Corão. Como é que é? Como é que o Corão lhe defende? Sim, mas neste caso a pessoa terá que, já que estamos no Islã, eu acho que o patronato deveria entender, porque é uma situação em que no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, falando com o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, diz وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, e eles irão te perguntar acerca do haid. Ok. Então, e se explicou também de acordo com as escrituras sagradas. Porque o Corão diz também, lá é massuhu illa al-mutahharun. Ninguém deve tocar a escritura, não é? O texto, sem que esteja puro. Então significa, esta menina, o patronato tem que compreender que esta menina está assim, não deve tocar, porque agora, se não deve tocar, muito menos estar ali sem fazer num lugar, ela é impura, mas num lugar puro. Por exemplo, ela está com problema de haid. Não só tocar o Corão, mas também não deve tocar o masjid. Sim, não é isso? Não que não deva tocar, mas os responsáveis devem entender e dar uma folga. Mas pode pisar na mesquita? Entrar na mesquita? Naqueles dias... É. Eu acho que tenho que rever essa parte ainda. Eu acho que não. Ela não pode tocar no masjid, não pode entrar no masjid, não é? Sim. Se não entra no masjid, então praticamente muitas salas de aulas nessas madraças é dentro do masjid. Sim, com certeza. É dentro do masjid. Sim. Então estamos aí. Agora,
Outra pergunta, falamos aqui do período, não é? Tempo que elas ficam, são 13 dias mais à vontade, não é? Sim. Pode estender-se até a 20 dias, como Sim, vimos aqui. a Ou 24 dias. 24 dias. Agora, o sangramento durante a gravidez. Faz de conta ela está grávida, de repente começa a ter também sangue. Esse sangue, chamaremos de haid? Não. Quando acontecer o sangramento, atentos, quando acontecer o sangramento durante a gravidez, não é possível que a menstruação venha junto com a gravidez. Então, se por acaso alguém de vós ou alguém de vós aí em casa que está nos assistir ver uma situação dessas em que alguém tem este sangramento durante a gravidez, então saiba que isto é uma hemorragia, não chega a ser menstruação. Porque logo que a pessoa entra, a pessoa fica grávida, então a menstruação corta-se. É assim como a gente consegue descobrir essa parte. Então, se uma pessoa está grávida e aparece sangue, já não será considerada menstruação, será hemorragia. Não será considerada sangue, não será considerada haid, será considerada hemorragia. Sim. E como ela nota que o haid terminou? Quais são os sinais? Sim, sobre como a mulher nota que o haid terminou, existem duas situações em que ela pode fazer, aliás, em que ela pode descobrir se a menstruação continua ou terminou. Primeiro, é a aparição de uma substância branca. Okay. Ela, como mulher, verá aquela substância branca e saberá que agora o haid terminou, estou a entrar num outro ciclo. E segundo, é o término do sangramento. O sangramento para e ela também aí já sabe que fica à vontade. Fica à vontade que agora estou na fase de pureza. Meu caro telespectador, ali estamos com a matéria do haid mesmo, explicado por Maulana Abdul Ghani aqui, a nos trazer de uma forma bem explanada sobre o haid. Essa é uma matéria principal que muitas nossas irmãs, minhas mães aí em casa, têm problema, falta de noção dessas aulas todas. É momento oportuno para poder aprender, dominar, para não falhar, em particular no mês de Ramadã. Mas também, como acabou de dizer, quando ela está com esse problema, já não deve jejuar, não é? Sim. O jejum também fica banido. Sim. Mas quando não deve jejuar e termina o haid, o que faz? Vai pagar ou passou? Sim. Esta é uma pergunta também importante que muitas pessoas têm perguntado. Como é que fica a situação de uma mulher que estava no haid no tempo de Ramadã? Será que ela vai pagar ou não? A verdade é que a pessoa vai ter que pagar aquele jejum que a pessoa falhou naqueles dias em que a pessoa estava menstruada. Mas também outra pergunta que eles têm é por que quando for o jejum a pessoa tem que pagar? Por que tem que pagar? Então, a pessoa tem que pagar porque o jejum tem que terminar os 30 dias. Então, a pessoa, se por exemplo, começou dia 1, por exemplo, ou dia 23 deste mês, logo dia 27 a pessoa entrou no período menstrual, até, por exemplo, dia 3 ou 4, terminou. Então, esses dias devem ser pagos para a pessoa poder completar os 30 dias de jejum de Ramadã, para a pessoa também estar dentro das recompensas daquelas pessoas na qual Allah subhanahu wa ta'ala prometeu dar as suas recompensas quando forem a jejuar. Mashallah. Temos ali uma mulher que não pode, não deve, ele vai jejuar, não é? Não jejua quando está de haid, mas depois tem que jejuar, tem que pagar o jejum. Agora, existe, Maulana, homens que querem sua esposa a todo custo e ela tem 15 dias na situação do haid e ela diz, eu quero te utilizar. O que é que recomenda sobre isso? Aí o que se recomenda? Por exemplo, a mulher está na fase de haid. Está na fase de haid. E o marido não está a aguentar, quer ficar com ela. E o marido não está a aguentar, quer ficar com ela. Estamos no mês de Ramadã ou fora? Fora. Fora do mês de Ramadã. Existem muitas boas técnicas que o Sharia, alhamdulillah, nos ensinou. Uma delas é se a pessoa estiver nesta situação, primeiro para o homem, se ele for a jejuar será muito bom, porque aquilo irá cortar aquele que é o seu desejo sexual. Alhamdulillah, então a pessoa estará um pouco livre de seguir os seus desejos durante a noite, sabendo que a esposa está naquela situação. Ou por outra, então, existem vários outros meios que ele pode pedir, meios autorizados pelo Sharia.
em que ele pode utilizar ele e a sua mulher, mas não pode haver a penetração, não pode haver aquele contacto do farj. Ok? Senão aí eles irão sair daquelas que são as leis. Porque acabam quebrando, atropelando leis da Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah subhanahu wa ta'ala dá como uma ordem, fa'tazilu nisaikum fil mahid. Afastem-se, distanciem-se de vossas esposas quando elas estiverem com problemas de ciclo menstrual. Com isso nós pedimos assim, muito obrigado, Jazakumullah khaira, por ter-nos acompanhado aqui neste nosso programa e encontramos no próximo programa, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.